Boa noite, minha gente, bem-vindos a outro vídeo deste canal. Sou o Pedrito Martin e desculpem, é o primeiro vídeo que eu faço em muito tempo. Acho que o último vídeo que eu fiz foi em julho ou em junho e foi um vídeo falando do que eu fiz em maio. E aqui estamos em outubro e todos os planos que eu fiz não aconteceram. Mas é porque a vida aconteceu, gente. Viajei para os Estados Unidos, estava trabalhando demais. Meu aniversário foi em setembro, cumpri 27 anos. E é por isso que eu decidi voltar, porque eu tinha muita saudade de fazer conteúdo para vocês. Tô meio sumido no TikTok também, então vai lá e sigam os vídeos antigos que eu fiz no TikTok e vou começar a postar novamente. E enfim, hoje estou fazendo um vídeo porque eu gostaria muito de falar com vocês sobre um livro em português que eu li em junho, que é de longe, talvez, um dos livros favoritos que eu já li na minha vida. Note-se que eu já li alguns livros, eu gosto de ler. E Torturado, para mim, é tudo que o hype falava e mais. Torturado foi escrito por Itamar Vieira Jr., que é um cara nordestino, pardo. Estava falando com meu sogro e falou que ele era um cara meio acadêmico, então que ele faz muita pesquisa e que ele fala muito de antropologia. E ele lançou aqui, acho que é a primeira novela dele. Torturado foi lançado há alguns anos atrás, mas no ano passado, no ano 2022, viralizou e topou as listas, gente, dos livros mais lidos no Brasil. Aqui claramente diz, né, que já se venderam mais de 400 mil exemplares. Eu acho que se você consegue incluir todos os livros falsificados ou baratos ou não oficiais consumidos, o livro já tem mais de 1 milhão de vistos, assim, absurdamente. O Torturado conta a história de duas meninas no Nordeste, acho que especificamente na Bahia, e conta como é a vida delas 40 anos atrás num Brasil que eu sinceramente não sabia que existia. Gente, assim, acho que a América Latina inteira é assim. Porque Torturado conta a história das pessoas que sofrem o escravismo sem ser escravismo, né? São estas famílias que trabalham lá nas plantações, lá na agricultura, que não ganham salário e que os donos da terra dão para eles uma casa, para eles morar, dão para eles espaço onde eles podem fazer cultivos, né, para fazer sua própria comida. E é isso, não recebem $1, não recebem R$1. Então está dividido em 3 partes e conta a história de Viviane e Velonícia, que são duas crianças, né, que são criadas nesta casa super, super pobre. Seu pai é uma pessoa meio assim, no Equador a gente falaria de xamã, que é esta pessoa super espiritual que todo mundo gosta, todo mundo segue, todo mundo apoia, e como tipo o líder, né, do grupo da família, das famílias que trabalham na fazenda. E é uma família muito, muito pobre. A casa que eles moram é uma casa de terra, assim, é uma casa super humilde. Eles não têm luz, eles não têm água encanada, eles não têm saneamento básico e basicamente eles só comem o que eles sembram, o que eles produzem lá no lado da sua casa. Os pais trabalham 6 dias por semana, os dois, pai e mãe, e as crianças, né, não têm escola. Então elas basicamente crescem, casam, as mulheres, né, crescem, casam com pessoas que trabalham na agricultura, têm filhos, and that's it. Essa é a vida. E basicamente as duas são completamente diferentes, né, porque uma delas é uma pessoa um pouco mais curiosa, um pouco mais atrevida, né, enquanto a outra é uma pessoa muito mais calada. E o livro começa com uma tragédia que aconteceu com elas quando elas estavam fazendo aventuras de crianças com uma faca de marfil. Eu não quero dar spoiler, mas marca a vida de uma das duas. E esse primeiro capítulo do livro é muito bom porque você, sem receber muita explicação, você entende a realidade das meninas, porque é uma tragédia em que uma delas precisa ir no hospital e é a primeira vez que elas saem da fazenda, a primeira vez que elas vão para a cidade, a primeira vez que elas veem pessoas mais brancas que pretas, né, porque elas moram num círculo só de pessoas pretas, é a primeira vez que elas veem muitos carros, é a primeira vez que elas veem civilização. Aí as duas começam a crescer e é uma história assim muito inocente, né? Porque você vê dos olhos de duas meninas que têm muita esperança, que são muito bondadosas, que são gente boa, no entanto que vivem uma crueldade terrível. Porque por um lado elas sofrem todo o estigmatismo de ser pobres, sofrem todo o estigmatismo de ser parte de uma família escrava, porque os pais deles são escravos, sim, e ao mesmo tempo elas também têm o tema da misoginia, porque são duas mulheres, né? Então é um livro muito bom porque, primeiro, não é forçado, no sentido em que é extremadamente autêntico. As narrativas, né, as histórias das duas são contadas de jeito extremadamente real e verdadeiro, não passa pano para absolutamente ninguém. E isso também é muito bom porque você entende como é tão tridimensional esta questão da desigualdade social, não apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo, onde não é apenas o branco opressor e a pessoa de cor, que neste caso seria a pessoa preta oprimida, né? Minha esposa odeia quando falo pessoa de cor, mas é porque a academia, os Estados Unidos fala muito disso, né? Pessoa não branca é oprimida, mas não é só isso, né? Você também tem esta
esta estrutura de opressão dentro das pessoas oprimidas. Então você tem o caso do cara que trabalha como chefe da fazenda, você tem o caso dos homens que abusam das mulheres, você tem o caso das pessoas que se brigam entre elas, você tem muita misoginia. Por exemplo, tem esta história que realmente me marcou muito, que é de uma vizinha delas, né? Na verdade são duas irmãs, também são gêmeas, e o marido de uma delas engravida a outra, tipo, o marido pega as duas irmãs, e a irmã que é traída, né, que é casada, ela perde a cabeça, ela surta, ela se perde, ela é encontrada gritando, chorando lá na rua, e ela é obrigada a voltar com o marido, e o marido depois engravida a irmã. Então, tipo assim, o marido continua pegando as duas e todos normalizam. Então, eu lembro quando vi essa história, falei, cara, você vê claramente como funciona este tema de ignorância e como as pessoas sempre se ferram entre elas, né? Porque você vê um caso de este homem extremadamente infeliz que trabalha lá nas plantações, que trabalha lá nos cultivos, que trabalha 6, 7 dias, que se ferra, e depois como ele faz para desabafar esse cansaço, esse ódio, essa frustração, é traindo a esposa com a irmã gêmea. Então, assim, é muito complexo. Também fala muito, o livro eu gostei porque é extremadamente mágico, místico. Fala sobre estas religiões de matriz africana. O pai das meninas é um cara, novamente, né, quando a gente falaria como xamã, um cara espiritual, um líder, que faz estas cerimônias super bonitas, super interessantes, que eu lembro que eu lia e ficava, uau, que coisa tão incrível. E ele não gosta, mas ao mesmo tempo que ele não gosta, ele é enviado, né? Ele recebeu esse envio celestial de ser essa pessoa, de fazer essas festas, de se disfarçar, de colocar fantasia de mulher, porque ele é um espírito de mulher. Enfim, fala muito este tema da religião de matriz africana. E o livro também, como é uma história antropológica, conta sobre a invasão das religiões cristãs. Então começa também a onda evangélica, começa a onda de Cristo, da Virgem, e que tudo que é matriz africano e pagano é do diabo. E você tem esta briga entre as famílias. Chega uma família evangélica, chega uma família que se converteu ao evangelho, né? As pessoas cristãs, as católicas também. E depois você tem a família da Viviane e da Belonícia, que são extremamente atingidas porque seus pais são a cara da matriz africana. É interessante. Gostei muito do papel da mãe das crianças, porque como a líder feminina, ela é obrigada a trabalhar na enfermagem, porque não tem hospital. E então quando as mulheres dão à luz, quando as mulheres o bebê tem que nascer, ela é a pessoa que ajuda, ela é a pessoa que auxilia. E é interessante porque você vê como nestes grupos extremamente carentes o povo se junta para se ajudar. Gostei muito do personagem da criança, que não vou dar spoiler, não posso dar spoiler, mas tem uma irmã que se torna meio assim como super revolucionária, né? A mais atrevida. Ela conhece um cara que, como ela, questiona muitas coisas. Eles saem da plantação para trabalhar noutra, ela estuda na faculdade, ela se torna professora, ela volta para dar aulas para as crianças da comunidade. O cara se torna assim como uma espécie de sindicalista pelos direitos. Então, assim, é muito interessante. E do outro lado você tem irmã que decide ficar, que caça, que cuida da casa, que cozinha, que é obrigada a dar prazer ao marido, sendo que o marido não gosta muito dela. E enfim, é um paralelo de duas pessoas que tomam caminhos completamente diferentes, mas que sofrem exatamente das mesmas coisas. Eu gostei muito do livro porque a divisão é muito clara. Então você tem primeiro a história da primeira irmã, depois a história da segunda, e depois quando elas se juntam de novo. Tomara que o áudio continue funcionando. Torturado, consegui lê-lo em 3 dias. Sendo assim, realmente me obcequei. Sinceramente, acho sim que merecia vencer os prêmios de Oceanos de Jabuti. E acho que Itamar Vieira Jr. consegue capturar muito bem a personalidade, a identidade destas pessoas que eu sinceramente não sabia que existiam. São pessoas que não têm muita visibilidade e sinceramente cria muito esse sentido de consciência social. Você pensa como depois da escravidão, né? Porque conta a história da família dela, né? Conta a história da avó, conta a história dos bisavós. Só para vocês terem um spoiler, a avó das meninas, né? A mãe do pai, né? Do pai que é espiritual, deu à luz ao filho na plantação. Tipo, ela estava trabalhando e o filho nasceu. Porque ela era escrava. Para você ver como a escravidão está tão próxima da gente. E assim, conta claramente como depois da libertação dos escravos, muitos continuaram sendo presos. E também tem muito esse tema estrutural nas cabeças das gerações mais velhas, que são gratas por trabalhar numa plantação, que são gratas por terem uma casa, porque foram tão, sabem, estigmatizados, empadronados, endoctrinados a aceitar esse modo de vida, que eles acabam passando pano para a sua própria situação.
Isso é muito claro entre a briga da irmã, que é mais revolucionária, com a mãe, porque a mãe odeia essas discussões. Fala como você tem que ser grata, você tem esta casa, eles nos deram tudo isso. E a filha fala, não funciona assim. A gente trabalha pra cacete, a gente passa fome. Para vocês terem uma ideia, nas ondas de fome, porque o sertão brasileiro não sabia, era uma vida muito dura, no livro mostram claramente como as sequias, as faltas de água, o excesso de chuvas acaba causando fome e desgraça em todas as comunidades, e como tem gente que morre e como eles têm que se virar. Cara, assim, tem uma parte, né, que eles falam muito sobre azeite de palma, que eu não sei como se fala em português, mas esse óleo que as pessoas utilizam para cozinhar, que na época de sequia era a única coisa que crescia. Não tinha peixe porque os rios estavam secos. Elas comiam só isso. E depois o chefe da fazenda ia casa por casa pegando as coisas, praticamente deixando as pessoas morrerem. É horroroso. E no final do livro você vê como a atualização, né, a renovação desse escravismo, porque a família, né, o dono da fazenda morre e os filhos querem vender a fazenda e eles chegam na fazenda e eles são pessoas completamente diferentes, eles não gostam da roça, mas ao mesmo tempo eles sabem que é um ingresso, que é uma fonte de dinheiro, mas agora eles estão em outras empresas, e basicamente fala sobre como é a transição de um sistema feudal para um sistema capitalista extremamente desigual. Então é muito interessante e também nunca se despega, né? Nunca consegue se distanciar do tema da religião, do místico. O livro respeita muito a concepção que as pessoas tinham sobre o mundo, sobre o universo, incluindo os deuses, incluindo o espiritualismo, e é por isso que realmente achei o Torturado um livro magnífico. Sei que estão em produção para fazer uma série, tem que ser uma série, vai ser uma série feita por pessoas pretas, né? Porque o livro é 100% história de pessoas pretas, o que acho muito legal. Então espero que o Torturado faça uma adaptação muito boa e espero de todo o coração que a HBO Max, que acho que é a streaming service que está fazendo a série, investa muito em internacionalizar este livro, porque este livro é fantástico. Que internacionalize a série, que internacionalize os produtos, o livro, que os atores consigam ser muito famosos, porque sinceramente o Torturado, para mim, é o melhor livro que li em 2023. Acho que é um dos melhores livros que eu já li há muito tempo e sinceramente é uma mostra perfeita de que a literatura brasileira é muito rica e que as pessoas que estudam e que fazem livros em base a conhecimento científico e de dados fazem histórias muito mais humanas, porque eles entendem perfeitamente da história das personagens. Eu queria fazer este vídeo porque acho que, como qualquer gringo, quando é colocado a ler conteúdo de outros países, a gente fica encantado, a gente fica maravilhado. E este livro também não apenas me deixou fascinado, mas me traumatizou, no senso em que não acho que vou ver o mundo do mesmo jeito que antes de lê-lo. Então é isso, minha gente. Essa é a minha opinião sobre o Torturado. Espero que vocês gostem. Deem like, compartilhem. E se você tem uma oportunidade, por favor, compre o livro, porque realmente vale muito, muito a pena. Adiós.